Fala pessoal, o presidente Alessandro Barcelos resolveu falar, falou com a imprensa nacional e nós vamos repercutir isso aqui. Tá? Eu sou o Nando Gross, Papo de Colorado aqui, te convidando aí para curtir, compartilhar, dar um like, que mais? Te inscrever no meu canal, tá? E ser membro também do canal, tá bom? O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista na ESPN, onde ele saiu em defesa do trabalho do Tchatcho Kudê e também entrou nessa polêmica aí sobre as críticas aqui no Rio Grande do Sul, né, em relação ao técnico do Internacional. E é sobre isso que a gente vai falar, porque o presidente também falou sobre a questão da arbitragem, falou sobre Robert Renan e essas coisas todas, né? E tem também o presidente falando claramente que na janela de transferências o Inter vai reforçar. E o staff do Adrielson já mais ou menos finalizou que está esperando a proposta do Inter exatamente para a janela do meio do ano. Né? Pode ser esse o jogador que o Inter vá contratar para a zaga, porque segue incerto, mesmo que o presidente queira, que todos falem que ele está, e eu estou só aguardando a relação dos inscritos e que vão viajar para ver se está lá o nome do Robert Renan. Todo mundo dizendo que ele vai ser reintegrado. Então vamos ver na prática se isso vai acontecer. Tá bom, gente? Olha só. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, um trecho do que eu achei interessante do que disse o presidente do Internacional sobre Kudê e tudo que aconteceu depois da vitória, as críticas à imprensa e tudo mais. Vamos ouvir aí. O Kudê faz parte desse projeto. E uma parte importante desse projeto. Não uma parte qualquer desse projeto. Foi assim com a chegada dele no meio do ano, onde nós arrancamos para uma semifinal de Libertadores, jogando com desempenho elogiado por todos vocês. Por todos vocês. E isso não desaparece do dia para a noite. São oscilações que as equipes têm. Infelizmente, oscilamos numa hora que não poderíamos oscilar. Né? E isto nos é cobrado e é cobrado da comissão técnica. Agora, entre a cobrança e a convicção, nós fizemos a cobrança e temos a convicção, né, de que esse trabalho é fundamental para a continuidade do Internacional, para esse grupo. Há uma aprovação da direção e uma aprovação interna do trabalho dos jogadores também, da comissão técnica. Né? E, infelizmente, Abel, vocês aqui têm, e eu acompanho muito o noticiário nacional, vocês fazem uma cobertura com certa distância, baseado nos jogos, baseado naquilo que vocês têm, e é uma opinião que é crítica ao desempenho, muitas vezes, né, pegamos aqui 2 exemplos, Juventude e Tomaiapo, que jogamos mal, mas é uma opinião respeitosa sobre o trabalho. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós temos opiniões desrespeitosas ao ser humano, à pessoa, e isto é inadmissível. E muitas vezes o cidadão ele manifesta isso também, quando pode. E tem sido assim. Né? E a gente espera que isso mude. E não se trata de um conflito. O Renato faz isso direto do outro lado no Grêmio. Faz isso e é encarado, inclusive, de outra forma. Né? Então, acho que é importante... Desrespeitoso, desculpa interrompê-los, chega ao ponto de uma campanha para querer derrubar? Não é abertamente, mas a gente percebe movimentos fortes em relação a isso. Mas como você... Tá aí, né, um trecho aí do que disse o presidente Alessandro Barcelos. Tem outros trechos aqui do que ele fala, eu vou colocar para vocês, para acompanhar, mas ele fala isso nessa questão aí do desrespeito, né, do desrespeito que ele sente em alguns momentos. E o pessoal quer desenvolver mais, tentar entender e tal. E, bom, né, o presidente falou sobre arbitragem. Vocês lembram que ontem a gente trouxe a informação de que o presidente Barcelos reclamou da escala de arbitragem para o jogo do Palmeiras. Né? E ele disse que, inclusive, ligou para a Leila Pereira. Vamos ver um trecho aqui do que disse o presidente do Internacional sobre isso. Deixa eu colocar ele aqui. Em outras entrevistas minhas, eu tenho sempre falado isso. Né? Infelizmente, esse é um assunto que cai na vala comum, inclusive em reuniões oficiais e formais, sobre profissionalização de arbitragem. Da importância de termos uma profissionalização do futebol. Hoje, vamos pegar a formação dos nossos árbitros. São 27 federações que formam. Cada uma delas forma de um jeito. Aí no Campeonato Brasileiro a gente chama esses 27 estados para apitar o campeonato e tenta, em um cursinho básico de 1 semana, 2, 10 dias, lhes dá toda a dimensão. Aí você olha na primeira rodada,
você já olha, na primeira você já vê desuniformidade. Cada árbitro interpretando, o VAR dizendo uma coisa aqui, outra ali. E vocês vão ver que vai ter mais nesse campeonato. Porque não há uma uniformidade, uma formação única, uma escola única, uma profissionalização. E você tem clubes que faturam mais de 1 bilhão, faturam, no caso do Internacional, 500 milhões, investimentos altíssimos. Você não tem uma parte desse recurso designado para aquele que é o principal mediador de circunstâncias dentro de um campo, que é o árbitro, para investir em formação, em profissionalização. Eu acho que a gente tem que pensar mais nisso, né? E uma coisa que também, eu sei que incomoda o torcedor, incomoda todo mundo, é o dirigente reclamar só quando perde, né? E quando ganha, e quando é... Nós somos, muitas vezes podemos ser beneficiados, e outras vezes não. O importante é que a gente alerte esse tema, não como uma condição antiga de condicionamento de arbitragem, de estar preparando o terreno. Não. Vamos olhar para este tema como um tema importante do futebol brasileiro. E vamos enfrentar. Eu vi ontem manifestação, por exemplo, do Menin, do Atlético Mineiro, né? Eu mesmo ontem fiz questão, antes de me manifestar, de ligar para a presidente Leila para avisá-la que não se tratava de nenhum condicionamento à arbitragem, mas que é uma preocupação que eu sei que é dela também, que é do Palmeiras, que já foi em outros momentos, né? Que nós levamos até a CBF. Desculpe, presidente. Não, ela disse... Pode externar aqui? Não, ela concorda que a arbitragem tem que ter prioridade, né? Já fez isso publicamente, não é nenhum segredo, né? Então, nesse quesito, eu tenho certeza que os dirigentes, os clubes, eles estão preocupados com isso. Tenho certeza que a CBF também está preocupada com isso, que o presidente Edinaldo está preocupado com isso. E nós precisamos tratar desse tema como um tema paralelo a tudo que a gente já faz para o bem do futebol brasileiro, mas um tema importante. Ok, tá aí, então, trecho da entrevista do presidente Barcelos. Ele também falou sobre o Robert Renan. Eu procurei aqui os trechos, eles colocaram alguns pedaços aqui, né, da entrevista, não tem toda a entrevista aqui, né, mas o presidente falou basicamente nisso, ó, né, uma das questões ele tem poucas derrotas e acreditamos no trabalho do Kudê. E disse assim, ó, o Kudê faz parte do projeto, tá? O Kudê faz parte do projeto, né, e, enfim, a gente sabe disso, né, por isso que eu cobrei, né, que uma maior proteção à comissão técnica, ao treinador, porque aquilo que o Kudê foi falar no final da entrevista, do jogo, na entrevista coletiva dele, onde ele começa a apresentar números, começa a defender o trabalho, aquilo já era para ter sido feito institucionalmente, pelo Magrão, pelo Felipe Becker, como o presidente está fazendo agora, né? Porque agora fica aquela defesa depois do jogo, né? Depois da vitória. Aí, ok, depois da vitória é mais tranquilo, né? Mas na hora da pressão ali, foram os jogadores e a comissão técnica que se fecharam e conseguiram aquela vitória. De certa forma, assim, até que surpreendeu muita gente, porque quando sai aquele gol do Biel, nossa senhora, foi a vaga pro brecha. E aí o Inter consegue virar, né? Mas eu saúdo, né, essa manifestação do presidente, eu acho que isso é importante para dar... enfim, dar respaldo para o seu treinador, para o seu grupo, dizer que acredita, que houve problemas, que houve erros e que foram cobrados e tal, mas agora tem que seguir em frente, sentir falta isso, depois do jogo do Tomayapo, quando a coisa esquentou daquele jeito, né, e eu vi aquela exposição toda dos atletas. Mas, né, importante que o presidente se manifeste. O presidente disse também nessa entrevista que agora, nesse momento, o grupo está completo, mas que tem uma janela do meio do ano e o Inter está olhando algumas questões aí. Uma das questões é o zagueiro, tá? O Inter chegou a falar no Mina, e agora o nome mais forte, talvez até mais viável, seja do Adrielson. Está no Lyon, mas não está jogando, né? Mas ele tem contrato, então teria que ser uma negociação para a janela de transferências no meio do ano. Algo que ele viesse por empréstimo, né, para tentar voltar a jogar, pegar vitrine de novo e tal, porque também foi para lá e não consegue jogar, né? Então, essa é uma das possibilidades. É um jogador que o Inter tá dando uma olhada. E eu acho que também o meia, né, mais um meia, né, para jogar ali, para ser uma alternativa ao Alan Patrick, ou jogar junto com o Alan Patrick, né, o Internacional vai também olhar. E, gente, não descartem o Di Maria. Porque se o Di Maria não renovar com o Benfica, que parece que o Benfica, quando viu a possibilidade dele sair, resolveu, nós queremos. Se ele não renovar com o Benfica, porque hoje é um impasse. O Di Maria quer contrato por 2 anos para renovar. O Benfica quer só 1 ano, ele tem 37. Então tá esse impasse. Não tá certa a renovação dele. Se não renovar, o Inter também tá na briga para trazer o Di Maria. Então,
O Inter não fechou nada, só está olhando o mercado para, na janela de transferência, ele ir em busca aí, talvez, de mais reforço. O Adrielson é um desses nomes. Bom, galera, eu separei aqui também para falar, falei do staff do Adrielson, né, que sinalizou, sim, que está esperando para o meio do ano essa proposta do Internacional, a questão do Robert Renan, que o presidente falou em reintegrar, né, que o Inter quer reintegrar ele e tal, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver se ele, na prática, isso vai acontecer. O primeiro exemplo vai ser agora. Vai estar relacionado para ir para o jogo, né, para jogar em São Paulo contra o Palmeiras. Esse dia ele estava passeando lá, ele vai poder ir jogar contra o Palmeiras? Vamos olhar, né, para ver, ou vai demorar mais essa reintegração, ou ela não irá acontecer, por mais que todos queiram que aconteça. São questões aí que a gente tem que ver. Bom, gente, a partir da manhã contra o Bragantino, tá? Contra o Bragantino é muito bom. Contra o Palmeiras, no estádio do lá onde joga o Bragantino, na Arena Barueri, tá? E é completamente diferente. Não tem caldeirão do Palmeiras, não tem aquele som da arena, né? Não tem a lotação. O estádio ele fica aí a cerca de 30 quilômetros, mais ou menos, ali da região central de São Paulo, e em hora de pique, olha, tu leva mais de 2 horas para chegar lá. Já fui algumas vezes nesse estádio. Tu sai de São Paulo, é mais de 2 horas para conseguir chegar lá, né? O jogo está marcado para as 8 horas da noite. Tinham colocado lá ingresso, tinham vendido pouco mais de 7 mil até hoje, né? Então não vai ser aquele caldeirão, além de não ser a grama sintética, pelo menos em termos de torcida, não vai ser aquele caldeirão todo que o Internacional, né, enfrentaria se fosse jogar no Allianz Parque em São Paulo. Hoje o Inter treina, o treino é fechado hoje, depois já embarca para São Paulo. A previsão de chegar em São Paulo é 8h30 da noite. Tá bom, gente? Foi essa uma primeira atualização aqui do Inter. No final da tarde tem mais um outro vídeo, e às 9 da noite, já lembrando, né? Todo mundo convidado para a gente estar junto ao vivo aqui na live, tá bem? Valeu, então, não te esquece, curte, compartilha, né? Pode ser membro também do canal, né? E quer ser anunciante do canal? Por favor, vai ser muito bem-vindo. É só mandar um e-mail, ó, aqui, ó, canaldonandogross@gmail.com, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.